Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Então, o que nós vamos ver no vídeo de hoje? Nós vamos ver as frações algébricas, mas eu vou revisar rapidamente as operações de adição e subtração novamente, mínimo múltiplo comum, e aí nós vamos para a multiplicação e divisão, encerrando esse conteúdo. Esse capítulo, né, que vocês estão agora nesse momento. Então, aqui, pessoal, quando nós temos as operações de adição e subtração, então, por exemplo, aqui, nós tínhamos 1 sobre x mais 3 sobre 4y. O que nós fazemos? Nós tiramos o mínimo entre x e 4y, que nesse caso ia ser 4xy. Em seguida, trocamos os denominadores, né? Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Então, 4xy dividido por x, 4y. 4y vezes 1, 4y em cima. Aqui, 4xy dividido por 4y, vai cortar o 4y, sobra o x. X vezes 3, 3x. Em seguida, nós juntamos, né? Como aqui não tem a maneira correta, na verdade, de simplificação seria somente escrever um do lado do outro, então é isso que nós fazemos aqui, né? 4y mais 3x sobre 4xy. E encerramos a conta. Então, nas operações de adição e subtração que eu ensinei a vocês na aula passada, vocês só precisavam tirar o mínimo e fazer normalmente como nós já trabalhamos com as frações anteriormente. Agora, aqui na multiplicação e na divisão. Assim como já foi falado, as frações algébricas continuam sendo frações. A maneira de resolver é o mesmo método das frações. Na multiplicação, o que nós fazemos então? Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador, né? Essa é o método de resolução de uma fração, normalmente. Então, é isso que a gente continua fazendo. Se tiver mais termos aqui, multiplica todos vezes todos, tá? Então, olha só, 5x vezes 2y. Então, 5 vezes 2, 10. Aí, as letrinhas, se forem diferentes, nós colocamos uma ao lado da outra. Se forem iguais, nós fazemos aquela operação com os expoentes, né? E na multiplicação, soma-se os expoentes. Sobre 3z. 3z. Nós olhamos se dá para simplificar. Não dá. Se fosse o x embaixo, nós poderíamos cortar. Ou o y, enfim. Mas nesse caso não dá. Esse é o resultado. O 10 e o 3 também não dá para simplificar. Fica assim mesmo. Essa mesma operação, aqui nós estamos fazendo uma multiplicação. Digamos que ela fosse uma divisão, né? Então, vou montar mesmas frações, só para vocês verem. Ao invés de ser multiplicado, estaria dividindo, né? Dividido por 2y sobre z. O que acontece na divisão? Na divisão é o seguinte, pessoal, a divisão é uma multiplicação invertida. Então, você tem duas opções para fazer a divisão. Você pode inverter a última fração e trocar o sinal de divisão por multiplicação ou multiplicar cruzado diretamente, tá? Então, eu vou inverter, né? Vou fazer o método padrãozinho para vocês lembrarem. Então, a primeira fração fica igual, 5x sobre 3. O sinal de divisão eu vou trocar por multiplicação. Para fazer isso, eu inverto as frações. Então, o denominador vira numerador e o numerador denominador. Aí, vai ficar z sobre 2y. Em seguida, multiplica. 5x vezes z, 3 vezes 2y. Então, nesse caso, 5x, z, correto? Sobre 3 vezes 2, 6. 6y. E se multiplicasse cruzado, lembrasse, eu lembro, prof, eu sei fazer essa operação, então eu vou direto fazer cruzado na divisão. Ficaria então, ó, mesma coisa, 5x vezes z, 5xz. 3 vezes 2y, 6y, tá? A divisão de frações nada mais é que uma multiplicação invertida, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer mais alguns exemplos aqui para
ficar melhor a compreensão. Esse aqui eu tinha feito na aula passada, mas eu vou aproveitar e vou revisar, que essa é a parte 2 do vídeo, né? Então, vamos lá. 21, aqui é uma multiplicação, como vocês podem ver, ó. Então, na multiplicação faz direto. Na divisão, inverte, né? A última fração. 21x vezes 2, 42x, aí tem o y aqui, xy. AB vezes AX. O A vai somar o expoente, 1 mais 1 vai ficar ao quadrado. O B, colocando na ordem, vai ficar do lado do A e o X aqui do ladinho. Em seguida, o que nós fizemos aí? Pode fazer a simplificação quando tem a mesma letra. São monômios, então a gente pode simplificar. Cortamos o x, porque aqui é expoente 1 menos 1, desaparece. Não tem nada mais que daria para simplificar, então em cima sobra 42y, embaixo a ao quadrado b. E aqui está o resultado. Mais um exemplo também que nós fizemos, que eu fiz aqui na semana passada, foi esse. Então, eu estava explicando isso para vocês, eu volto a recapitular, que você tem duas opções, né, quando é uma divisão. Você pode escrever tudo de novo, a primeira fração, trocar o sinal de divisão por multiplicação e inverter a segunda fração, ou na operações com frações, você multiplica cruzado. Quando é divisão, né? Se você já entendeu o porquê que nós multiplicamos cruzado pela opção de inverter, aí pode fazer, não tem problema nenhum, já faz direto. Lembrando que o primeiro numerador com o de baixo, segundo o denominador, fica em cima. Então, esse é o primeiro que fica em cima, se você for fazer multiplicação cruzada aqui na divisão, tá? 14x vezes y vai dar 14xy. Aí, aqui, 1 vezes 2, 2. Nós observamos, dá para simplificar, dá para dividir, né? 14 dividido por 2, 7. Xy não tem com quem dividir, então, fica ali. 7xy. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. 3abx dividido por 2y5a. Então, aqui, vou multiplicar cruzado, que na divisão, na verdade, é uma inversão, né? Invertendo a segunda fração e transforma esse sinal em multiplicação. 3a vezes 5a. 3 vezes 5, 15. A vezes a ao quadrado. Sobre, aí multiplica aqui, ó. 2y vezes bx. Então, vai ficar 2, e agora nós colocamos na ordem alfabética. B, aí o que vem? X no alfabeto e depois o y, correto? Né? Nós olhamos aqui. Tem algum deles que daria para simplificar? Ó, observem. O 15 e o 2 não são múltiplos, então não daria. O A não tem embaixo e as outras letras não tem em cima, então esse é o resultado. Às vezes não vai dar para simplificar. Algumas vezes sim, outras não, isso é normal, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Aqui, pessoal, vamos fazer mais alguns exemplos. Então, nós temos uma multiplicação e uma divisão, né? Lembrando que a multiplicação nós fazemos, então, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. Aqui, ó. E na divisão, nós multiplicamos cruzado, tá? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. 5 vezes 4, 20. Agora, nós colocamos em ordem as letras. Nós temos x ao quadrado vezes x, que vai ficar x no expoente 3, porque soma, e temos o a. Então, vamos colocar a, e aí sim o x no expoente 3, tá? Lembrando que na multiplicação soma-se os expoentes. 2 mais 1, 3. Vamos para a multiplicação dos denominadores. Quando não tem nada, a gente sabe que vale por 1. Então, 2 vezes 1, 2. Aqui, AB vezes B, então, nós escrevemos o A, fica da mesma maneira, porque não tem outro A para multiplicar. E o B, nós somamos os expoentes. 1 mais 1 vai ficar B ao quadrado. O que nós observamos agora, pessoal? Se dá para simplificar, tá? Então, nós vamos lá. Olhando aqui, o 20 e o 2, na verdade, são múltiplos da tabuada do 2, né? Daria para simplificar e dividir direto também. Simplificar tudo isso daqui por 2, ó.
simplificando por 2 e depois nós simplificamos as letras, tá? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 10, por enquanto só os números, tá? E 2 dividido por 2 vai ficar 1. Não precisa colocar 1, só se você queira colocar 1, tá? Vamos simplificar as letras. Ó, aqui tem o expoente 1 menos 1. Na divisão, diminui. Na multiplicação, soma. Então, aqui, 1 menos 1 vai ficar 0. Vai eliminar essa letra. O x não tem com quem simplificar, nem o b. Então, vai ficar aqui, ó. X ao cubo, b ao quadrado. Se você colocou o número 1 aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente geralmente deixa a letra, tá? Então, esse é o resultado já simplificado da multiplicação que nós fizemos aqui. Vamos para a divisão, pessoal. Segue a mesma linha, mesmo método, modo de fazer. É só agora prestar atenção que a divisão é uma multiplicação invertida, tá? Então, vamos lá. Aqui não tem nada, vale por 1, já para a gente começar fazendo. 18 vezes 1, 18, né? Ok? Vamos para as letras. Aqui o A está no expoente 1, expoente 1. Então, somou 1 mais 1, 2, A ao quadrado. O B, expoente 1 mais expoente 1, somou, vai ficar B ao quadrado. O C não tem aqui para multiplicar, escrevemos novamente. Embaixo, 5x vezes 2x ao quadrado. Então, 5 vezes 2, 10. E os expoentes soma, vai ficar x ao cubo. 10x ao cubo. Agora, nós vamos para a simplificação, tá? Vamos observar aqui na simplificação, então. O que nós poderíamos simplificar? Somente os números, né? Porque as letras, olha, pessoal, para simplificar, cortar, enfim, teria que ser as mesmas letras embaixo. E nós não temos. Aqui em cima nós temos A ao quadrado, B ao quadrado, C. E embaixo nós temos x ao cubo. Então, a única coisa que nós podemos simplificar aqui é por 2, né? Então, vamos lá simplificando por 2. Ó, dividindo por 2, dividindo por 2. Simplificou, aí a gente coloca agora o resultado. 18 dividido por 2, 9, né? 9. O A ao quadrado, escrevo novamente, A ao quadrado, B ao quadrado, C. E aqui embaixo, então, 10 dividido por 2, 5, x ao cubo. Esse é o resultado, não tem mais como simplificar, porque as letras são diferentes, né? Então, quando as letras são diferentes, nós paramos por aí a conta. E aqui está o resultado. Então, só para a gente recapitular, tá? Nesse capítulo de frações algébricas e também no capítulo anterior, né? Nós vimos sobre o mínimo múltiplo comum, as operações, então, são as principais, né? Claro. As 4 operações, adição e subtração de frações, quando os denominadores são diferentes, tem que tirar um mínimo múltiplo comum e aí resolver a operação com frações. Na multiplicação e divisão é fácil, bem mais fácil até do que adição e subtração, porque na multiplicação é só lembrar numerador com numerador, denominador com denominador, se der simplifica, se não para a conta. Na divisão é uma multiplicação invertida, então você pode inverter a última fração e trocar o sinal e começar a fazer a conta, ou se você já entendeu bem que na divisão é uma multiplicação invertida, você faz a multiplicação cruzada. Lembrando que a primeira multiplicação aqui é a que tem que ficar em cima, tá? Então, como a gente fez aqui, ó, primeiro numerador com denominador ficou em cima. Aí, o segundo numerador com o resultado do primeiro fica embaixo, ok? Então, sempre começa daqui para cá, se for fazer multiplicação cruzada. Ok, pessoal, seria isso então a nossa aula. Eu tenho certeza que vocês vão agora tirar de letra as atividades que eu deixei para vocês estarem praticando. E assim nós encerramos então a aula de hoje. Aguardo vocês na aula ao vivo para juntos conversarmos sobre os exercícios que eu selecionei ali para vocês. Um grande abraço, boa semana, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal!